Essa série que nós estamos iniciando hoje, chamada Semeando para a Eternidade, investindo no que não perece, é exatamente uma reflexão sobre o que Deus espera de nós na eternidade, sobre como construir os nossos caminhos para experimentar a vida eterna com Deus, a felicidade eterna com Deus. Para sair dessa visão de um Cristo que serve aos nossos propósitos e dizer, eu preciso servir aos propósitos de Deus para estar mais perto dele e para experimentar desde já os benefícios da vida eterna. Então, semeando para a eternidade significa o que é que nós começamos a fazer nessa vida para nos direcionar à eternidade com a alegria e com a confiança que só pode ter aquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E a primeira dessas coisas que nós queremos estudar hoje, primeira sementinha que nós queremos colocar hoje, o tema de hoje é semeando a obediência. Semeando a obediência. Que nós cremos seja o primeiro passo em direção à eternidade, em direção à vida eterna. Mas semear a obediência aí já causa outro calafrio, né, na igreja. Às vezes as pessoas dizem, lá vem lapada, lá vem não sei o quê. E, gente, a gente precisa ter uma noção do que é a obediência, né? O que é a obediência mais plena. Quando você obedece, sabe, quando você tem duas razões humanas pelas quais nós costumamos obedecer. Tem duas razões humanas pelas quais nós costumamos obedecer. A primeira delas é o medo. Nós temos o hábito de obedecer aquela coisa de criança. Eu vou obedecer para não levar uma pisa. Vou obedecer para não ficar de castigo. É a obediência pelo medo. E nós temos a obediência pela recompensa. Eu vou obedecer porque vou ganhar alguma coisa. Vou obedecer porque eu vou ganhar o chocolate. Eu vou obedecer porque eu vou ganhar o videogame. Aquela coisa de promessa para Papai Noel, né? Eu vou ser bonzinho para ganhar a bicicleta no fim do ano. Então, esses são dois tipos mais típicos de obediência, e por isso que a gente às vezes se assusta quando um pastor vem falar sobre obedecer a Deus. Claro que obedecer a Deus também tem a ver com essas duas coisas. Primeiro, eu devo ter temor a Deus, sim. Porque se Deus retira de mim a sua bênção, meu amigo, eu me torno um completo desgraçado. O salmista diz que se Deus por um segundo retirasse o seu fôlego de nós voltaríamos ao pó. Temos sim que obedecer a Deus por medo, sim, mas não medo do que Deus faz contra nós, mas por medo de não agradar a esse Deus. Sim, obedecemos a Deus sim por esperar uma recompensa. Lá em Hebreus 11, acho que verso 6 por ali, ele nos diz que Deus dá recompensas, né? Aqueles que creem nele. Sim, Deus é galardoador, Deus é o recompensador, Deus é aquele que dá recompensas maravilhosas àquele que crê nele. Olha, está aí na tela, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, essas duas coisas são verdadeiras, mas existe uma outra razão. Existe uma outra razão para a obediência. É a alegria. É a alegria de participar da bondade de Deus. É a alegria de participar da santidade de Deus. É a alegria de fazer o que é certo porque é certo. É a alegria de levar a outros a esperança que nos salvou.
é a alegria de dizer assim: eu tenho certeza da minha vida eterna, mas também compartilho com Deus a alegria de levar o conhecimento da vida eterna para outras pessoas. Eu compartilho com Deus a alegria de levar a santidade para o mundo. Eu compartilho com Deus a alegria de levar a presença de Jesus Cristo para as famílias. Eu compartilho com Deus a alegria de orar pelos que precisam. Então, a alegria da obediência é o passo-chave fundamental da vida do cristão. E essa obediência tem a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas, com nos alegrar em cumprir esse propósito, de saber que você não está aqui à toa. Alguns pensam que estão aqui no mundo para ser ricos. Outros pensam que estão aqui no mundo para ser poderosos. Outros pensam que não tem propósito nenhum para a sua vida e vão passar despercebidos. Outros pensam que o propósito da sua vida é ser sábios. Mas nós sabemos que o propósito da nossa vida é andar com Deus. E é esse o propósito que nos alegra na obediência do Pai. E eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia agora. Chegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e nós começarmos a entender um pouco sobre a alegria dessa obediência e os fundamentos principais dessa obediência que nos possibilitam semear para a eternidade. Entender que obedecer a Deus é semear para a eternidade, não é semear para ganhar daqui a pouco, não é semear simplesmente para ter alguma vitória passageira, mas para ter a vitória eterna na presença de Cristo Jesus. Na balança da vida, nós nunca alcançaremos a eternidade pela obediência, porque essa nos é dada gratuitamente, mas a obediência é o maior sinal de gratidão pela eternidade que nos é dada por meio do sacrifício de Cristo. Atos capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus.
Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da Tua palavra agora e te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, nos diz aquilo que o Teu Espírito tem para nós nesta manhã, nos enche, Senhor, com a Tua presença, nos santifica, nos transforma, nos dá força, Senhor, para continuarmos ouvindo a Tua voz e seguindo os Teus conselhos. É assim que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Lucas escreveu esse livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, como uma continuação do seu evangelho. Na teologia nós dizemos que estudamos a Lucatos, né? Lucas e Atos, como provavelmente um livro só ou 2 volumes do mesmo livro. E ele começa a mostrar aqui desde o início qual é o propósito que ele tem, se dirigindo a uma pessoa chamada Teófilo, que nós não sabemos muita coisa a respeito dele, a não ser que, apesar de tendo um nome grego, nos parece ser algum aristocrata romano para quem Lucas se dirigia. E a intenção de Lucas ali era mostrar as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que acompanham a propagação do Evangelho em toda a história da igreja. Então, Lucas queria mostrar a Teófilo e a todos os seus leitores futuros o quanto o Espírito Santo estava acompanhando a sua igreja com manifestações maravilhosas, com manifestações poderosas, enquanto o Evangelho era propagado, ele dando sinais e maravilhas para dizer: o Evangelho é a realidade mais pura e eterna com a qual podemos nos deparar. E dessa maneira, aquilo que é pregado na igreja é visualizado através da nossa experiência com o Espírito Santo. As curas maravilhosas, as ações de Deus em nossas vidas, a experiência pessoal e particular, a transformação de vida, os pedidos atendidos, os pedidos não atendidos, mas depois compreendidos, a ação do Espírito dentro do seu povo, a manifestação sobrenatural do Espírito em nossas vidas, é o testemunho mais amplo e profundo que nós recebemos do Evangelho sendo pregado e propagado por todo o mundo. Então Lucas se preocupa muito em mostrar o poder do Espírito Santo durante toda essa carta, essa segunda carta que ele escreve a Teófilo, mostrando ali o que acontece depois que Jesus parte. Um outro propósito é mostrar a atuação do Espírito no seio da igreja cristã e no mundo, mostrando a redenção universal, possibilitada pela mensagem da cruz. O que Lucas quer também mostrar em Atos dos Apóstolos é como o Evangelho é uma mensagem universal, uma mensagem que não está limitada a uma cultura, que não está limitada a um tempo, não está limitada a uma época, mas ela é universal, ela é atemporal, e que essa mensagem, firmada na cruz, no poder do ato de Jesus, que não é apenas um ato simbólico, mas um ato transformador da realidade universal, um ato redentor da realidade universal. Esse ato proclamado de geração em geração, de cultura em cultura, de lugar em lugar, possibilita que pessoas tenham um encontro real com Deus, e que a igreja sobreviva, e que a igreja participe da realidade universal, e que a igreja toque o mundo, e que a igreja continue fazendo diferença na existência das pessoas. Então Lucas está mostrando ali o quanto é importante que cada um de nós seja instrumento dessa ação de Deus na igreja. Claro que nós olhamos para 2 ou 3 personagens principais em Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, normalmente nós terminamos aí com 3 figuras na cabeça. Estevão, martirizado. Pedro, que ocupa mais ou menos 1/3 da narrativa de Atos.
e Paulo, que ocupa mais de 50% da narrativa de Atos. Mas o que nós não nos damos conta é da quantidade de pessoas cujo nome não é citado em Atos dos Apóstolos, mas está ali ocupando 1/3 dessa carta. Pessoas que os nomes não aparecem. Eu gosto de chamar essas pessoas dos anônimos de Atos dos Apóstolos. Pessoas que fundaram igrejas, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que anunciaram o Evangelho, pessoas que levaram o Evangelho para tantos lugares no mundo naquela época e que a gente nem se dá conta. Às vezes a gente pensa assim, como assim, Josemar? Vou dar só um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, a igreja de Colossos, para a qual Paulo escreve a carta aos Colossenses. Quem fundou a igreja de Colossos? Muitas pessoas pensam que foi Paulo. Não, Paulo nunca pisou na igreja de Colossos. Paulo nunca pisou lá. Quem fundou essa igreja? Um dos anônimos lá de Atos dos Apóstolos. Uma das pessoas cujo nome não está registrado lá no livro de Atos, mas está registrado no livro da vida do Senhor, fundou aquela igreja. Então, Atos dos Apóstolos é um testemunho de todos aqueles que acreditam no Senhor e confiam na sua mensagem e obedecem o seu propósito de levar essa mensagem salvadora e redentora adiante. Então, se Lucas se preocupa em mostrar a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na sua igreja, Lucas se preocupa em mostrar o poder redentor da cruz, mas Lucas se preocupa fundamentalmente em mostrar que as pessoas que fazem parte da igreja, que creem no Santo Espírito e são movidas pela mensagem da cruz, elas levam adiante a mensagem do Senhor Jesus e elas são as grandes responsáveis pela igreja hoje ser o que ela é. Finalmente, um dos grandes propósitos também de Lucas nesse livro, com certeza, é a inauguração de um novo tempo, em que os homens devem ser dirigidos diretamente pelo Espírito Santo, sendo cheios da sua presença e controlados pelo seu poder. Aqui, Lucas anuncia a inauguração de um tempo onde nós temos um contato tão profundo com o Espírito Santo de Deus, que podemos ouvir a sua orientação por meio da palavra e por meio da experiência particular, e podemos ter as nossas vidas dirigidas por esse Espírito e sermos controlados pelo seu grande poder. E Lucas enfatiza em Atos dos Apóstolos a nossa relação pessoal com Deus. Por isso que a obediência se torna um motivo de tamanha alegria e também um motivo de temor e de certeza de recompensa. Nós podemos dizer que, de certa maneira, Deus, a partir de Atos dos Apóstolos, restaura a relação que ele tinha com Adão. Lembra lá de o que acontecia lá em Gênesis? Ao cair da tarde, na viração do dia, como a palavra diz, Deus ia lá bater um papo com Adão. Agora a coisa não é mais tão real dessa maneira, não é tão real não, é real da mesma maneira, mas não é tão perceptível aos nossos sentidos dessa maneira, mas o que Lucas mostra em Atos dos Apóstolos é que o Espírito Santo nos enche, nos empodera, nos toca, fala conosco, nos mostra o caminho e controla as nossas atitudes. Então nós temos um novo tempo, um tempo onde nós somos capazes de experimentar verdadeiramente a presença de Deus. Lembrem-se que antes de Jesus Cristo, as pessoas não experimentavam essa presença. Elas precisavam dos sacerdotes, elas precisavam dos profetas, elas precisavam dos ungidos de Deus para ouvir alguma coisa de Deus. Mas agora não. Agora o que Lucas trata é de uma nova era, onde todos nós podemos nos relacionar intimamente com Deus. E por isso uma frase que ficou tão conhecida de que agora o Santo dos Santos, aquele lugar
que era protegido dentro do templo, aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ter contato com Deus, para ouvir a Deus. Esse Santo dos Santos agora é o nosso coração, porque agora nós temos esse contato pleno, direto, sem precisar de nenhum intermédio a não ser do intermédio do próprio Espírito Santo, de nenhuma mediação a não ser da mediação do próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos esse contato maravilhoso com Deus. É nisso que firmamos o nosso desejo de obediência. Então, voltando aqui ao texto, Lucas se dirige a esse homem chamado Teófilo e diz assim: em meu livro anterior, ou seja, lá no Evangelho segundo Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, se Lucas tinha todos esses propósitos que falei a vocês agora, o propósito de mostrar coisas tremendas e de nos levar a uma obediência, uma participação no reino de Deus, eu começo a entender que o fundamento da obediência, o fundamento verdadeiro da obediência está em conhecer a Cristo e a sua obra. Veja que alguns estudiosos dizem que um dos propósitos de Lucas também era comover o coração de Teófilo, que provavelmente era um aristocrata romano, para deixar de perseguir a igreja. Quando é que Lucas escreve Atos dos Apóstolos? Ali bem pertinho da destruição do templo, provavelmente no ano 67, depois de Cristo, e a destruição do templo iria ser ali 3 anos depois da finalização e vamos dizer assim, da publicação de Atos dos Apóstolos. Então, muitos teólogos defendem que Lucas estava tentando comover o coração de Teófilo, para que Teófilo interferisse junto ao Império Romano, para que o Império Romano deixasse de perseguir os cristãos. Não sei se era exatamente esse o propósito, mas eu sei de uma coisa que é muito segura aqui, que Lucas queria apresentar o Senhor Jesus a Teófilo. Lucas, eu não posso dizer com que intenção, mas eu creio que com a intenção de levar Teófilo à eternidade, já que o nome desse homem era tão significativo, né? Teófilo, o amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. E aí, Lucas queria levar esse homem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, para que ele se tornasse capaz de obedecer. Então, o que é que Lucas nesse pequeno trecho já nos mostra? Nos mostra que Teófilo conhecia uma história de Jesus Cristo, que era o evangelho que ele havia escrito. Então, ali ele entendia então que Jesus havia feito milagres e curas e maravilhas. Isso Teófilo já sabia. Teófilo já sabia que Jesus Cristo havia ressuscitado e que havia subido aos céus. Teófilo sabia que Jesus Cristo havia instruído por meio do Espírito todos os seus apóstolos. Então, se esse Jesus realmente fosse conhecido por Teófilo, isso deveria ser suficiente para que ele cresça e obedecesse no Senhor com a mesma fé que todos os apóstolos. Então, o que é que Lucas estava querendo colocar no coração de Teófilo? Seguramente era o conhecimento de Jesus e o conhecimento da sua obra. Porque na hora que você conhece a Jesus e conhece o poder da sua obra, as razões da sua obra, a motivação da sua obra, você se torna verdadeiramente capaz de andar com Ele. Você se torna verdadeiramente capaz de obedecer a Ele, de entender as suas instruções, de entender o que Ele quer de você. Entenda que a primeira coisa que Deus deseja de nós é o conhecimento. Não apenas um conhecimento intelectual. Jesus Cristo diz certa vez: vocês erram por não conhecer a palavra e o poder do Espírito.
Essas duas coisas devem andar em conjunto no conhecimento de um crente. O conhecimento da palavra e o conhecimento do Espírito. Uma sem a outra não funciona bem. Às vezes as pessoas querem apenas o poder do Espírito. E querem o poder do Espírito para fazer coisas. Querem o poder do Espírito para falar em línguas, para profetizar, para fazer milagres e maravilhas. E isso não estaria errado se esse poder do Espírito viesse acompanhado da sabedoria da palavra. Por isso nós vemos tanta bobagem hoje. Pessoas que buscam o poder, mas não buscam o conhecimento. Por outro lado, Deus também não deseja que você tenha apenas um conhecimento intelectual. Porque o conhecimento intelectual não gera fé. Porque o conhecimento intelectual nos coloca em dúvidas. Como pode um homem ressuscitar dos mortos? Como pode o sacrifício de um servir para todos? Como alguém que morreu há 2000 anos atrás pode transformar a minha vida hoje? E isso só é possível se entender por meio do poder do Espírito. Então, para obedecer a Deus, nós temos que nos fundamentar desse conhecimento que Lucas apresenta a Teófilo. O conhecimento não só de quem Jesus é, mas também daquilo que ele fez, daquilo que ele continua fazendo. Mas não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual, uma experiência particular que consiga mover o nosso coração e acreditar naquilo que a razão simplesmente não explica, mas que precisamos do poder de Deus. O segundo passo está nos versos 3 a 5, quando ele diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A obediência também é fruto do conhecimento, mas também é fruto da bênção espiritual. As aparições de Jesus reforçam todo o ensino do Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, Lucas diz aqui, passou cerca de 40 dias se encontrando e conversando e instruindo os seus apóstolos. Cenas incríveis como o encontro dele com Tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso tocar nas suas chagas para crer. E Jesus aparece a Tomé e diz: vai, Tomé, toca nas minhas chagas, coloca a tua mão aqui do meu lado. E aí Tomé se ajoelha diante dele e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: Tomé, bem-aventurado és, porque viste e creste. Mas mais bem-aventurados ainda serão aqueles que não viram e creram. E aqui o ensino da fé perpétua, o ensino da bênção divina, como a grande experiência da obediência e da certeza da presença de Deus começa a se mostrar. Jesus ressurreto, confirmando o Evangelho, não apenas por meio de palavras, mas por meio da experiência. E aqui é a necessidade de nós nos entregarmos a esse tipo de busca da bênção do Espírito, para que tenhamos a alegria da obediência em qualquer fator. Gente, há uma coisa importante assim. Às vezes a gente obedece para não sofrer,
Mas a história de Atos dos Apóstolos era de pessoas que sofreram para obedecer. Tamanha era a noção que eles tinham da eternidade e da recompensa eterna do que iria acontecer em suas vidas. Depois de ressuscitado, Jesus escolhe como tema principal do seu ensino o reino de Deus. Então Jesus mantém-se ali, apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Esse era o tema principal de Jesus. Ensinando a sua igreja o que deveria acontecer agora com o reino de Deus e por que nós deveríamos buscá-lo. Ensinando a nossa participação e a alegria da nossa participação no seu reino. E aí ele diz, olha, é preciso que vocês se preparem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ora, essa promessa era uma promessa futura para aqueles apóstolos, mas é uma promessa cumprida em nós. Porque ao receber Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Ao nos convertermos ao Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em toda a sua integralidade. E esse batismo com o Espírito Santo aqui é a conversão do salvo. É o momento em que o Espírito passa a tomar conta de nós e por meio do seu poder a redirecionar os significados, os sentidos e as atitudes de nossas vidas. É por causa desse batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, que nós podemos dizer, eu era um antes de Cristo e sou outro depois de Cristo. Porque ao crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu creio não apenas naquilo que Jesus me dará na vida eterna, mas eu creio no novo eu que deve nascer a partir daquele momento. Paulo fala sobre isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, quando nos mostra que aquele que está em Cristo é uma nova criação, que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. E a partir dali ele nos ensina que nos tornamos então embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, representantes desse Cristo, mostrando que há uma transformação genuína dentro de nós, que não é apenas uma mudança intelectual ou uma mudança comportamental qualquer ou um novo tipo de compromisso, mas é uma renovação da nossa mente, como ele ensina lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, na metanoia, numa transformação das nossas mentes, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Então o que Jesus estava prometendo é que aqueles apóstolos iam receber o Espírito Santo, iriam receber. Por quê? Porque ainda não era chegada a época da manifestação do Espírito Santo que estava sendo inaugurada naquela época. Mas hoje nós estamos no tempo do Espírito Santo e todo aquele que conhece verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo e converteu a sua vida a Ele, esse já é possuído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e dominado pelo seu poder e se alegra nessa presença e na presença para obedecer a Deus por meio desse Santo Espírito. O fundamento, portanto, está concluído. O fundamento da obediência está concluído. O fundamento da obediência é conhecer a Cristo e sua obra e experimentar da bênção do Espírito Santo. E assim nos tornamos verdadeiramente capazes de obedecer pela razão correta. Então, vem os versos 6 a 8, quando ele diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
sobre esses 3 versículos daria para escrever um bom livro, né? Tão profundas são essas palavras e essa promessa que vem aqui. Mas eu quero colocar um pequeno título nesse trecho e dizer que a obediência está sempre submissa à soberania de Deus. O que Jesus apresenta aqui é uma luta entre os nossos desejos e o propósito de Deus. Veja, o que é que esses apóstolos, homens que haviam andado com Jesus Cristo, queriam agora? Senhor, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Aqueles homens tinham ainda uma perspectiva terrena, aqueles homens tinham ainda uma perspectiva pequena, aqueles homens tinham uma certa ansiedade dentro do seu coração de dizer: Senhor, quando é que tudo vai se resolver? Quando é que nós vamos ter paz em Israel? Quando é que tudo vai acalmar? Quando é que esses romanos vão sair daqui? Quando é que politicamente nós vamos estar bem? Quando é que nossos problemas vão ser resolvidos, né? E Jesus olha para eles e dá a sua resposta dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, ele diz: olha, de maneira bem gentil, ele disse: não interessa, não é de sua conta, não meta o bedelho naquilo que não é da sua conta. Jesus diz: olha, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. E aqui Jesus apresenta a esses homens um conceito da soberania plena de Deus. E a parte mais difícil da obediência, né? Obedecer sem saber quando obteremos resultados. Obedecer sem saber quando chegará a recompensa. Obedecer sem saber datas. Obedecer sem saber momentos. Obedecer sem ter nada de objetivo, um ganho objetivo aqui. Ele diz: olha, não compete a vocês saber isso. Não. Essas datas, esses momentos, esses tempos estão reservados ao Senhor. E eis aqui o grande desafio humano da obediência. É nos colocar diante de Deus e sem nenhuma expectativa, obedecer pela alegria de obedecer. Obedecer por confiar nele. Por dizer assim: meu Pai está no controle. Tem uma historinha, acho que eu já falei aqui uma vez, vou falar bem rápido aqui, de um menino que estava dentro de um avião e começou a dar muita turbulência, e ele estava sozinho ali, ao lado de um adulto, o adulto com medo e apavorado, e o avião balançava, e foi um pouso muito difícil, com muita dificuldade, e o menino ali, sem se abalar hora nenhuma, e o cara ali, o adulto, sabe, desesperado, apavorado, vai cair, e se desesperava, e levantava as mãos, e chorava, e o menino lá, na maior tranquilidade, lendo um gibi, e aí o avião finalmente pousa, e quando para ali, aquele cara passa aquele tempo de taxiar o aeroplano ali, ele respira e olha para o menino e diz: meu filho, você não teve medo? Ele fala: não, nenhum medo desse balanço todo, essa turbulência toda, esse pouso tão difícil, você não teve medo? Não. E por que você não teve medo? Porque meu pai é o piloto. E a resposta tão simples de um filho que confia num pai. E aqui é mais ou menos o que Jesus está exigindo de nós: obedeça confiando no seu Pai Celeste. E quanto mais intimidade você tiver com esse Pai, mais capacidade você vai ter de obedecer sem ter medo.
E mesmo quando as coisas estiverem difíceis, quando houver turbulência na sua vida, você vai saber que seu pai é o piloto da sua vida, que o seu pai está no controle e que por causa desse Pai Celeste você pode ter a certeza que seu avião não vai cair e que você não vai... E tem uma coisa, que se cair estará tudo bem, porque esse Pai é soberano, esse Pai é poderoso demais. Então Jesus diz a eles: olha, meu amigo, não compete a vocês saber desses tempos, confie apenas, obedeça apenas, siga o caminho apenas. O que vocês estão querendo, a paz no reino de Israel, beleza, isso vai acontecer. Talvez vocês nunca vejam, mas vai acontecer, mas não compete a vocês saber. O que você está querendo hoje? O que é que inquieta o teu coração hoje? O que é que te causa ansiedade? O que é que te causa depressão? O que é que te perturba? O que é que turva a tua alma? Coloca nas mãos de Deus e espera que no tempo certo, como diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, apresenta as tuas súplicas, orações e súplicas a Deus com ações de graça. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem suas orações e súplicas com ações de graças ao Deus Todo-Poderoso. Aí no verso 7 ele diz: e a paz de Deus que excede a todo entendimento tomará conta de vossas mentes e corações em Cristo Jesus. É sobre isso que Jesus estava falando aqui. Obedeça sem medo e deixe que a paz de Deus tome conta das suas mentes e dos seus corações. Então, ele coloca aqui o que no bom português nós chamamos de uma oração adversativa, né? Ele diz: olha, vocês estão querendo isso, vocês estão querendo saber quando Deus vai realizar seu projeto, vocês estão querendo a paz em Israel, mas, no entanto, entretanto, contudo, todavia, em sentido oposto ao que vocês estão querendo, eu vou lhes dar algo muito melhor. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui Deus começa a nos revelar, por meio de Lucas, nesse livro lindo de Atos dos Apóstolos, o que é que Ele quer de você. O que é que Ele quer de mim? O que é que Ele quer de nós? Que tipo de avaliação agora Deus quer que nós façamos a nosso respeito e da nossa vida espiritual? Ele quer que você seja testemunha do Senhor Jesus Cristo, uma testemunha universal do Senhor Jesus Cristo, ou seja, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, que você seja testemunha de Jesus Cristo, seja em Jerusalém, no lugar onde você está, em toda a Judéia, Samaria, na terra dos inimigos e até os confins da terra. Ou seja, Deus apresenta aqui que tipo de obediência Ele quer de você. Ele quer que você seja uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E o que é uma testemunha? Uma testemunha é aquela que conta, é aquela que narra aquilo que aconteceu. Uma testemunha é que diz: eu vi, eu experimentei, eu participei disso e venho trazer para você o testemunho vivo de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador eterno. Eu posso ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque eu tenho uma experiência viva e fui tocado por Ele, fui transformado por Ele, fui revivificado por Ele, fui salvo por Ele, me tornei obediente a Ele, e é esse o testemunho que eu devo dar a todas as pessoas ao meu redor. É com a minha vida e também com as minhas palavras, porque ser testemunha de Jesus é ser alguém que proclama o seu nome dizendo: sim, Jesus é Deus, sim, Jesus é Senhor, sim, Jesus é Salvador. E como é que você sabe disso? Porque Ele operou em minha vida e porque eu o conheço Jesus, conheço as suas obras, experimento a bênção do Espírito Santo e sou governado pelo Espírito Santo. Portanto, eu posso dizer quem é Jesus e o que Ele é capaz de fazer por você. É esse o propósito de Deus para a sua vida. É esse o propósito de Deus para todo aquele que crê, que se torne uma testemunha da eternidade. Como é que eu sei que Jesus salva? Eu sei porque sou salvo. Como é que eu posso
falar sobre a vida após a morte. Eu sei porque experimento isso dentro de mim, e eu tenho a certeza absoluta de que existe vida após a morte, e uma vida dada por Deus, porque lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 17, nos ensina que Deus colocou no homem o sentimento da eternidade, e Ele colocou dentro de mim. Então eu sei do que estou falando, e eu não falo como quem ouviu falar, mas como uma testemunha ocular. E assim como Jó, eu posso até dizer um dia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora os meus olhos te veem. Isso é ser a testemunha que Deus espera de você. É esse o projeto da obediência, porque a obediência não é apenas me santificar e dizer: poxa, eu vou à igreja todo domingo. Eu até participo de uma conexão, eu dou o dízimo e a oferta, e, bom, eu acho que está bom, né, Senhor? Eu vou até nas quartas-feiras, de vez em quando. E fiz escola bíblica. Tenho o diploma da escola bíblica. Não. Jesus quer algo mais de você. Jesus quer algo mais precioso de você. E obedecer tem a ver com esse chamado para ser testemunha. Porque esse chamado, em primeiro lugar, ele não é um chamado simples, não é assim dizer: meu filho, venha cá, você agora vai ser médico. Mas peraí, como se eu não fiz medicina? Meu filho, venha cá, você agora vai ser analista financeiro. Como se eu nunca estudei finanças? Jesus diz assim: venha ser minha testemunha. Aí você diz: como? Ele já explicou aqui. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque Ele te capacita para ser essa testemunha. Porque Ele te deu poder magnífico para ser testemunha. Um poder para se mover em direção a Deus e levar outras pessoas em direção a Deus. Um poder magnífico. Aqui a palavra grega é dinamis. E dinamis representa uma força que impulsiona, uma força que gera outras forças. Dinamis representa uma força que vai sendo autogerada, que cada vez que você usa mais essa força se alimenta dela mesma e vai crescendo. Esse é o poder que o Espírito Santo te deu. O poder dinâmico, o poder transformador que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai se multiplicando e que vai te tornando cada vez mais capaz. Então, quanto mais você obedece o chamado de Deus para ser sua testemunha, quanto mais você fala de Jesus Cristo, mais você se torna capaz de falar de Jesus Cristo. Quanto mais você serve ao Senhor, mais você se torna capaz de servir ao Senhor. Quanto mais você experimenta de Deus e dessa vida, da experiência, da obediência, do amor e da bênção do Espírito Santo e do conhecimento pleno do Senhor, mais você se torna capaz de experimentá-lo e de vivenciá-lo. É um ciclo maravilhoso de crescimento e desenvolvimento. É um ciclo maravilhoso para que você chegue, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, verso 13, até a plena estatura de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. É a isso que nós devemos obediência. O nosso propósito esse ano, meus queridos, é que nós nos tornemos, que nós semeemos esse nível de obediência. A obediência motivada pela alegria de conhecer a Jesus Cristo e a sua obra. A obediência fundamentada na bênção do Espírito Santo, para que possamos nos tornar aquilo que Deus quer de nós, testemunhas de Jesus Cristo em todos os lugares da terra. Se há um balanço que talvez você possa fazer na sua vida hoje, é se questionar: em 2023, a quantas pessoas eu testemunhei? Em 2023, quantas pessoas eu pessoalmente levei a Cristo?
Quantas pessoas ouviram de mim em 2023 as maravilhas do ser de Cristo e da sua obra e da bênção do Espírito Santo? Esse talvez seja um balanço importante para você fazer. Mas não para você aceitar as acusações do diabo. Não para você olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu fui fraco. Poxa, eu fui ruim. Poxa, eu fui negligente. Poxa, eu fui um miserável. Não. Para que você possa olhar e dizer, em 2024 vai ser melhor. Em 2024 a minha boca proclamará os céus e a eternidade. Em 2024 minha boca proclamará a restauração em Cristo Jesus. Em 2024 a minha vida será instrumento de Deus para a transformação de muitos. E proclame isso sobre a sua própria vida. E assuma isso como um compromisso de obediência a Deus. Porque há uma coisa segura. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, você recebeu o poder do Espírito Santo. E esse poder foi para que você seja testemunha, para que você anuncie esse Jesus Cristo que lhe alcançou pela pregação de outra pessoa. Entendam, meus queridos, a igreja do Senhor Jesus só sobrevive porque ela prega o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo só sobrevive porque seus membros pregam o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo só influencia a sociedade porque seus membros testemunham do amor de Jesus Cristo. Obedecer é pregar. Obedecer é testemunhar. Obedecer é anunciar. Obedecer é dizer ao mundo que existe uma esperança. Obedecer é dizer ao mundo que existe uma alegria de viver com Deus. Então, meu querido, minha querida, você que me ouve hoje, se em 2023 você não fez isso, cara, não tem problema. Deus não vive agarrado ao seu passado. A coisa mais linda de se viver com Deus é que Ele está sempre acreditando no nosso futuro. E hoje é necessário que nós firmemos um compromisso de semear a obediência da pregação da palavra de Deus. Diz assim, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aqui está, se a gente entender o que Jesus espera da gente com essa obediência, que é ser testemunha dele, ser testemunha universal dele em todos os lugares, aqui está o grande propósito. É para que todos nós participemos com a alegria do grande dia do Senhor, do dia em que Ele voltará para acolher todos os que são seus, para trazer a plena justiça ao mundo, para trazer a glória do Pai à terra, para trazer a felicidade, para encerrar as lágrimas, para terminar com o sofrimento, para constituir a nova terra, uma terra redimida, uma terra de salvos, uma terra de pessoas que amam a Deus e compreendem a grandeza da sua presença. O propósito da sua vida, meu irmão, minha irmã, é a eternidade. Ainda que possamos sofrer por algum tempo aqui, Paulo nos ensina que o sofrimento do presente tempo não é para ser comparado à glória que está para ser revelada em Cristo Jesus,
Pois se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, e se experimentamos o sofrimento com Cristo, experimentaremos também a sua glória em Cristo. E Pedro nos ensina lá na sua primeira carta, dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aquilo que Deus projetou para nós é grande demais, é lindo demais, é profundo demais. E olha, participar de tudo isso é motivo de muita honra e muita alegria. O nosso convite hoje, o nosso convite com essa série, é que nós comecemos a semear para a eternidade. Que nós comecemos realmente a investir naquilo que não perece. E o primeiro investimento, a primeira semeadura, é na obediência. Obedecer a Deus. Por temor? Sim, porque nós temos que ter medo de estar longe de Deus. Por desejo de ser recompensados? Claro, porque a nossa recompensa está perto de Deus. Mas principalmente pela alegria de participar da obra de Deus em todas as coisas e de ter a segurança de que experimentaremos a mais pura, linda e profunda herança, uma herança que não perecerá, uma herança que não será maculada, uma herança viva, cheia de esperança, mas a esperança que já começa a se fundamentar e concretizar agora. Então, meus queridos, que nós possamos começar uma nova história, nos interessando por aquilo que é eterno, por aquilo que de fato importa, porque não perece, porque não muda, mas que pelo contrário, representa todo o significado da nossa existência. Sabe, quando eu era aluno de filosofia, na UFPB, no mestrado em filosofia, eu lembro de uma aula em que nós discutíamos sobre Nietzsche, e Nietzsche dizia que o ser humano não tem nenhum propósito na sua existência particular, que o único propósito da humanidade é coletivo, se reproduzir e perpetuar a espécie. E nós discutimos muito a respeito daquilo. É claro que eu coloquei minha posição, eu já era cristão. E depois de uns dias, um colega desviado pegou uma carona comigo e perguntou: Josemar, nada daquilo que nós discutimos na aula sobre Nietzsche abala a tua fé? E eu disse com muita convicção: não me abala. E por que não lhe abala? Eu tenho duas razões para te dizer por que não abala. A primeira é que quando eu leio Nietzsche, eu leio olhando de cima para baixo. Eu leio como quem lê a obra de um pecador. Eu leio como quem lê a obra de um homem que pode errar. Mas quando eu leio a Bíblia, eu leio de baixo para cima. E mesmo que muitas vezes eu não compreenda o que Deus está me dizendo,
Eu creio. Porque aí entra o segundo motivo. Porque um dia Jesus me alcançou. E ele disse que eu, Josemar, chamado pelo nome, tenho um propósito eterno na minha existência. É por isso que a filosofia não me abate e não me abala. Porque quando Nietzsche nega a minha importância, Deus Todo-Poderoso me chama pelo nome. Porque quando o racional nega a eternidade, Jesus morre para me dizer que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu creio nisso não para a minha vida, mas para a vida de todos nós. Se você experimentou a Jesus, é essa convicção de que você vai carregar. A convicção da mais pura e perfeita mensagem de amor já colocada sobre a terra. Mas mais do que isso, a convicção de que sua vida tem um propósito particular, um propósito importante, um propósito vivo, um propósito eterno. Você não está aqui na terra apenas de passagem. Você está aqui na terra semeando para a eternidade. E eu quero fazer uma pergunta bem rápida aqui, não vou me demorar muito. Mas se há alguém aqui nessa manhã que entendeu que Deus tem um propósito para a sua vida e que você precisa ter uma experiência real com Cristo para que esse propósito seja cumprido. Se há alguém nesse lugar que precisa entender que Deus tem um propósito específico para você e que Ele se importa com a sua vida, e para que você entenda isso, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sei que hoje temos uma plateia de pouquíssimos visitantes, mas eu preciso perguntar: há alguém nesse lugar que hoje quer entregar a sua vida a Jesus Cristo para viver a plenitude da eternidade e experimentar a alegria eterna da salvação? Se há alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão onde você estiver. Não tenha vergonha. Glória a Deus, minha irmã, lá atrás, estou vendo a sua mão. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais nesse lugar quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Não tenha medo, não tenha vergonha, porque Ele, amém, lá atrás, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, minha querida. Não tenha vergonha, porque Ele não se envergonhou de você, Ele foi à cruz. Ele arrastou a cruz nas ruas de Jerusalém. Ele foi humilhado, chicoteado, sangrou, para que você pudesse ter a vida eterna. E não é por orgulho religioso, porque tua religião não vai te salvar, a tua fé sim. Há alguém mais nesse lugar, vou perguntar pela última vez, que quer entregar a sua vida? Estou vendo você, meu amor, princesa linda. Lá atrás, estou vendo você, garotão. Deus te abençoe. Há alguém mais aqui que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Levanta a sua mão sem medo, sem vergonha. Estou vendo, princesa. Deus te abençoe.
Amém. Glória a Deus, que nesta manhã houve salvação nesse lugar. Novos nomes foram escritos no livro da vida e ingressaram na eternidade com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero desafiar vocês, todos hoje que levantaram a mão, e também aos que já fizeram isso em outra ocasião, a permanecer firme no propósito de testemunhar a presença de Deus na sua vida. Porque existe um propósito para a sua vida. E esse propósito é eterno. Esse propósito é a eternidade. Que Deus possa mover o seu coração para que você diga ao mundo que o que Jesus fez em você, Ele está disposto a fazer em outras pessoas. Que Deus mova o seu coração para que você entenda que você precisa levar adiante a mensagem do Evangelho, porque o mundo carece de Cristo mais do que se imagina.